Pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre pré-questionamento, né? A gente não tem, com esse projeto, a pretensão de ensinar nada, de dar aulas, de trazer conceitos de doutrina. O que a gente propõe é trazer uma visão prática que a gente tem observado no dia a dia dos tribunais. Claro, trazendo um pouco de jurisprudência, um pouco das súmulas, mas o nosso objetivo principal aqui é tratar um pouco do aspecto prático desses temas. E o pré-questionamento, ele, apesar de estar diferente de um tribunal para o outro, de ter uma classificação na doutrina de pré-questionamento ficto, implícito, explícito, numérico, apesar dessa classificação que a gente reconhece, nós não vamos ficar detalhando cada uma delas. O que é importante para a gente é saber que o pré-questionamento está intimamente ligado à função dos tribunais superiores, que é uma função de uniformizar a aplicação da lei federal ou da Constituição. Então, para ele poder uniformizar essa aplicação da lei, ele precisa que essa questão esteja sendo debatida, discutida efetivamente pelos tribunais. Então, a questão que vai ser levada ao Tribunal Superior, ela não pode surgir a partir do próprio acórdão. Ela tem que estar sendo efetivamente discutida nos tribunais. E quando a gente fala de pré-questionamento, na parte prática, efetivamente o que eu preciso pré-questionar, né? O TST tem a sua súmula 297, que fala de pré-questionamento, né? E ele fala que a tese tem que estar debatida, né? Então a primeira coisa que a gente precisa falar quando fala de pré-questionamento é da tese. Né? O que é a tese? O que seria, enfim, a tese? Né? Primeiro, nós podemos lembrar que a mesma norma jurídica, né, o mesmo dispositivo legal, ele pode ter nele mais de um comando normativo ali. Então, é preciso que a gente olhe aquele dispositivo legal e dele tire o comando normativo que é aplicado ao nosso caso. Ele pode ser mal aplicado, pode negar vigência, mas enfim. Então a gente tem que pegar aquela tese e também ela está ligada intimamente à hipótese de cabimento do meu recurso. Então, se eu estou falando que o acórdão violou o artigo 37 da Constituição, eu preciso tirar dele a tese do artigo 37. Né? Digamos que eu esteja tratando da responsabilidade civil ambiental. Então, está lá na 6938, se eu não me engano, é o artigo 14, parágrafo 1º. Então, eu preciso extrair de lá a minha tese. Por exemplo, a minha tese é: não existe responsabilidade civil ambiental com dano presumido. Essa é a minha tese. Então, não existe responsabilidade civil por dano presumido. E qual é o fundamento dessa tese? Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938. Mas voltando ao pré-questionamento da tese, eu preciso que essa tese que eu estou alegando, que é não existe responsabilidade civil ambiental por dano presumido, que ela tenha sido discutida no acórdão recorrido. Se ela não foi, eu vou pré-questionar essa tese no meu ED, com essa finalidade. E o segundo aspecto do embargo de declaração e do pré-questionamento, ele está ligado ao pré-questionamento numérico, ao artigo que eu estou pré-questionando. Então esse é o erro mais comum que a gente vê acontecer, né? De não citar o dispositivo inteiro. Então, quando você for pré-questionar, primeiro você tem a sua tese, né? A sua tese está ligada intimamente ao cabimento do seu recurso, né? Se eu vou falar da violação legal, eu preciso saber por que violou. Então eu preciso citar o artigo, o inciso, a linha, o dispositivo completo que eu entendo que foi mal aplicado ou violado, junto com a minha tese. Não serve para pré-questionamento eu colocar um tópico na minha petição. Do pré-questionamento, ficam pré-questionados os seguintes artigos.
artigo 20, artigo 30, artigo 50 ou artigo 100 e seguinte. Isso não serve para pré-questionamento. O pré-questionamento, se ele não está no acórdão recorrido, se você vai colocar ele no ED pré-questionador, ele precisa ter a sua tese, a articulação da sua tese com aquele acórdão e o dispositivo legal completo que foi violado. A gente tinha no STJ o entendimento anterior e antigo que não aceitava um pré-questionamento implícito. Na verdade, desculpa. Ele aceita o implícito, mas não aceita o ficto. O que é o ficto? Que hoje os Códigos de Processo Civil ele já supriu com o artigo 1025. Era quando você coloca no ED e não se manifesta o tribunal, então você entendia que esse pré-questionamento foi suprido pelo ED. O TST aceita e o STF aceita. O STJ não aceitava, tinha a súmula 211, mas hoje foi suprido esse pré-questionamento ficto para o STJ. Então, hoje, os 3 tribunais, também por força de lei, aceitam que você coloque no ED a sua tese e o seu artigo completo, e ainda que o tribunal não se manifeste, ele pode vir e suprir, entender como efetivamente pré-questionado a tese e o dispositivo, a questão federal, a questão constitucional. O que é bom lembrar que o STJ hoje decide na prática? Quando acontece essa hipótese dele não falar, apesar de você ter feito o pré-questionamento, o STJ exige que você coloque a violação ao artigo 1022 no seu recurso especial. Se você não colocar violação ao artigo 1022 no seu recurso especial, nesta hipótese de que ele não aprecia o seu ED, ainda que o STJ pudesse ultrapassar essa questão, ele não ultrapassa essa questão. Então, lembrando, não foi tratada a questão, não foi tratada a tese e o dispositivo legal no seu acórdão recorrido, você faz um ED pré-questionando tanto a tese quanto o dispositivo legal. Essa tese é aquela que você vai levar para o tribunal uniformizar. É aquele comando normativo que sai daquele artigo de lei, naquele dispositivo de lei. Quando citar o dispositivo de lei, cite o dispositivo de lei completo. Se ainda assim permanecer omisso, uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, um fundamento constitucional, violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, se você quiser colocar no seu recurso extraordinário, ou violação ao artigo 1022 para o recurso especial ou para o TST também, aceitando também a violação ao artigo 93. Por último, uma coisa que a gente queria falar dentro do pré-questionamento é pré-questionamento de fato ou de prova. Ele existe? Tecnicamente, na doutrina, não. Mas como é que a gente faz na prática quando a questão é o pré-questionamento de fato? O pré-questionamento de fato ele serve para a gente tentar evitar cair na súmula 7 do STJ, na súmula 126 do TST, que veda o reexame de fatos e provas. Então, toda vez que uma questão essencial para o julgamento da causa não foi tratada, ou que a premissa fática é uma premissa equivocada, você faz um ED para pré-questionar esse fato e transcreve na sua peça o trecho do depoimento que você quer que fale, o trecho da perícia, o trecho da peça, a cláusula contratual que você quer que o tribunal se manifeste, e aliado a isso traz uma tese junto com isso. Falei, olha, se você analisasse a cláusula 33 do contrato, seria hipótese de incidência do artigo que trata da prescrição. O artigo tal que trata da prescrição em tanto tempo. Ou que traz uma causa extintiva da obrigação, suspensiva. Então, aquela cláusula, aquele depoimento, aquele fato, aquela prova, se fosse considerada, ela ia atrair a aplicação de um artigo e esse artigo demandaria uma tese. Então, essa é a construção do ED. Se o fato continuar sendo omisso, fazer a preliminar de negativa de prestação jurisdicional a este argumento, que era imprescindível para a solução da causa, para a análise da tese ou para a análise da questão federal, que ele analisasse aquele fato. Junto com esse vídeo, eu vou estar mandando
um embargo de declaração que foi feito pelo contencioso ambiental, pelos colegas do CAMB, que passou por uma revisão no JS, mas que tem um pouco desses 3 aspectos. Ele, ao mesmo tempo, tem a questão federal suscitada, né, o pré-questionamento da tese, ao final de cada tópico tem o pré-questionamento da tese, o que a gente quer que ele fale, tem o pré-questionamento do dispositivo legal completo e tem um trecho que a gente faz um pré-questionamento de fato. É feita uma transcrição do trecho da prova pericial emprestada que a gente quer que ele se manifeste. Então, se ele falar daquela prova pericial emprestada, a gente pretende aplicar a tese tal com um dispositivo legal tal. Então, a gente poderia falar até mais de 1 hora de pré-questionamento. Pré-questionamento tem muitas nuances, mas o que é importante para a gente saber é a questão tem que ter sido debatida. E o que é essa questão ser debatida? É a tese, a primeira é a tese, é aquele comando normativo que você tira do dispositivo de lei ou da Constituição, aquele próprio dispositivo completo, com inciso, com a linha, e por último, se for o caso, o pré-questionamento de fato, que apesar de tecnicamente não ser pré-questionamento, é importante que a gente coloque para gerar alguma nulidade do acórdão. E como vem essa nulidade? Essa nulidade sempre virá com a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, né? Seja por violação ao artigo 93(9) da Constituição, seja por violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, que o STJ entende como obrigatório. Para ele aplicar o artigo 1025, você tem que fazer a alegação do artigo 1022 como violado. Então, o vídeo estendeu um pouco, mas é muito importante que o pré-questionamento esteja presente.